Nesse vídeo a gente vai mostrar a configuração do TypeScript em projetos Next.js. Eu já estou aqui na documentação oficial e aqui ele mostra para a gente algumas formas da gente fazer essa configuração. A gente tem a possibilidade de configurar a partir de um projeto, no momento que a gente está criando um projeto, e a partir de um projeto existente. Então, como a gente ainda não tem o nosso projeto criado, eu vou pela essa primeira opção, npx create next app --ts. Então eu vou abrir o meu terminal. Aqui no meu desktop, eu vou rodar esse comando. O --ts, ele dá a possibilidade de já trazer o nosso projeto, essa criação do nosso projeto, já com todas as configurações do TypeScript. Porém, eu não vou utilizar isso para a gente poder fazer essa primeira parte utilizando a configuração de forma manual. Então, eu vou dar o nome do nosso projeto de Next.js-ts. Agora, com o nosso projeto criado, eu vou abrir ele aqui no nosso VS Code. E o que a gente pode observar? Ele é um projeto normal, ainda sem configurações do TypeScript. E o que a gente vai fazer aqui agora? Dentro de Pages, a gente pode observar que os nossos arquivos eles estão com a extensão .js, que é a extensão JavaScript normal. E para a gente utilizar a extensão com TypeScript, a gente renomeia esses arquivos para .tsx. Eu venho aqui, .tsx. Só que antes de fazer isso, eu vou mostrar o porquê da gente estar utilizando o TypeScript, quais são as vantagens da gente configurar o TypeScript nos nossos projetos. Eu vou criar aqui, na raiz do meu projeto, uma pasta chamada Components. Dentro de Components, eu vou criar um componente qualquer, ele vai ser um componente bem simples, eu vou dar o nome de videocard.js. Então, imagina que a gente tem um componente normal, eu vou fazer um export default function videocard. E aqui eu vou passar como propriedade um name e um description. E vou retornar uma div. E dentro da minha div eu vou colocar um H1 e um P. Dentro do meu H1 eu vou retornar o meu name. E dentro do P eu vou colocar aqui a minha descrição, description. Por enquanto eu criei esse componente, eu não estou utilizando ele. Eu vou vir aqui dentro do meu index e vou desmanchar tudo isso daqui. Eu vou deixar somente uma div e vou fazer a importação. Vou apagar isso daqui que eu não estou utilizando mais. E vou fazer a importação do meu videocard. From, aqui eu vou pôr dois pontos, barra, components, barra, videocard. Agora eu vou renderizar esse meu componente. Por enquanto a gente não está falando nada sobre TypeScript, mas é justamente isso para a gente ver a comparação de utilizar sem TypeScript e utilizando com TypeScript. Então aqui eu renderizei meu componente, eu não passei nenhuma propriedade, nem o name, nem o description aqui para o meu componente, então provavelmente a minha página vai ficar vazia. Vou dar um npm run dev para a gente executar a nossa aplicação e vou abrir na porta 3000. A minha página vai ficar em branco. Então a minha página está em branco. O que eu vou fazer? Se eu vier aqui no meu componente e dar um espaço e um Ctrl espaço, ele vai falar que eu tenho duas propriedades aqui. Essas duas propriedades a gente não sabe o tipo. Então imagina o seguinte, eu passo o name e eu passo um valor aqui, ó, video TypeScript e aqui description, eu não passo a descrição. Então salvei e o meu componente agora ele vai ser renderizado da mesma forma. Porém, se eu pegar agora e colocar description, um valor numérico, ele continua aceitando. Só que isso a gente não está tipando nossos componentes e nem falando quais propriedades são obrigatórias e quais não são obrigatórias. E isso acaba que a gente tem muitos erros de programação aqui dentro, quando a gente não utiliza um modelo de TypeScript. Então agora, se a gente deixar isso aqui tudo vazio, ele não vai acusar nenhum erro e aqui eu nem consigo dizer se essas propriedades são obrigatórias. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou configurar minha aplicação agora para utilizar o TSX. Então, se eu substituir esse meu componente, vou renomear ele aqui de JS para TSX, que aqui eu estou usando ele como TypeScript. De cara, aqui vai acontecer que eu não consigo fazer esse export, esse import aqui do meu TSX. Porque eu não tenho a configuração do TypeScript dentro da minha aplicação. Eu vou dar um Ctrl C para parar essa execução aqui em ambiente de desenvolvimento. E o que eu vou fazer aqui agora é instalar 4 pacotes, que é o TypeScript, @TypesReact, @TypesReactDOM e @TypesNode. Eu vou colocar aqui um -D, que eu quero somente esses pacotes no ambiente de desenvolvimento.
Eu vou estar instalando isso daqui. A instalação foi concluída e aqui dentro de packages.json a gente pode observar que aí todos aqueles pacotes que a gente instalou foi aqui como dev dependencies. E a gente vai utilizar eles para poder configurar o nosso TypeScript. Eu vou vir aqui dentro do meu index.js e trocar para tsx. Então, para minha aplicação identificar que eu tenho uma página utilizando o TypeScript, eu venho aqui embaixo, dou um Ctrl C e eu executo aqui agora o comando npm run dev. E o que vai acontecer? Minha aplicação ela vai identificar que eu já tenho os meus pacotes instalados e que eu tenho uma página com tsx. Então, ele automaticamente vai criar esse arquivo aqui, tsconfig.json. Eu não criei esse arquivo, ele foi gerado de forma automática assim que eu startei a minha aplicação. Se a gente voltar aqui na nossa página agora, o que a gente pode observar? A gente tem o nosso componente videocard e ele está acusando aqui um erro, porque ele precisa passar duas propriedades e essas propriedades são obrigatórias. Só que aqui, como a gente pode observar, o name e o description eles estão com a tipagem any, que eu posso passar qualquer tipo de valor, tanto um valor numérico e o description eu posso passar também um valor numérico. Então ele aceita tanto o número quanto o string. Se eu passar aqui como string, ele vai estar aceitando também. Só que o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso vir aqui no meu componente videocard e criar uma interface chamada videocard props e passar a tipagem agora. Então, eu vou pegar a minha propriedade name e eu vou falar que ela é do tipo string. E eu vou pegar a minha propriedade description e vou falar que ela é do tipo string também. Então, se eu pegar esse videocard props aqui e tipar o meu componente, eu ponho dois pontos e coloco o videocard props, o que vai acontecer? Ele vai acusar name, ele está como string, então está ok. O description, ele está como inteiro, eu estou passando um número. Então, ele acusa o erro aqui para mim. Então, isso, no momento de ambiente de desenvolvimento, isso facilita muito e ajuda a prevenir erros durante a execução do nosso código-fonte. Então, aqui, eu tenho que passar isso para uma string. Então, agora eu vou passar aqui, ó, video, type, script, e aqui eu vou colocar descrição, vídeo. Agora eu vou salvar, ele não acusa erro aqui mais para mim, e se eu abrir agora minha aplicação, ele consegue executar. Então a gente tem o mesmo resultado, porém agora a gente tem muito mais segurança no nosso código. E aqui na documentação que a gente pode observar que a gente pode criar também o nosso projeto, create next app, --ts. Então, se eu viesse aqui no meu terminal e executasse esse comando e desse o comando nextjs ts, que foi o mesmo nome que eu dei para o meu projeto, o que aconteceria? Ele automaticamente faria toda essa configuração que a gente fez de forma manual. Então, eu queria mostrar para vocês uma forma utilizando o arquivo .js e utilizando o arquivo tsx, para a gente ver quais são as vantagens de estar utilizando isso.